O Supremo Tribunal Federal decidiu que condenados por júri popular devem cumprir pena imediatamente, não importando se ainda há possibilidade de recurso. Nós procuramos... Veja que não está escrito nada, então vamos lá. Vai, roda o A VT. decisão foi anunciada após formar maioria na votação no Supremo Tribunal Federal. Pessoas condenadas pelo Tribunal do Júri devem começar a cumprir a pena imediatamente, mesmo que o réu ainda possa recorrer a outras instâncias da Justiça. O advogado Bruno Elcadre explica que é constitucional a soberania do Tribunal do Júri. Os ministros do STF entenderam que essa decisão ela não pode ser modificada. Não podendo ser modificada por meio de um recurso, né, ela deve ser cumprida imediatamente. Né? Ela pode ser cumprida imediatamente. Né? E daí seria uma execução provisória da pena, que daí o juiz já vai lá, determina a prisão e determina que aquela pena se dê início ao cumprimento. Até porque, como ele não pode modificar essa decisão, a única causa que poderia ser alvo de um recurso em cima das decisões do Tribunal do Júri seriam acerca de possíveis nulidades processuais. O caso foi levado ao STF pelo Ministério Público de Santa Catarina, contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que considerou ilegal a prisão imediata de um homem condenado pelo Tribunal do Júri a mais de 26 anos de prisão pelo crime de feminicídio. No caso concreto, o recorrido, inconformado com o término do relacionamento e com o intuito de tomar para si a guarda da única filha do casal, dirigiu-se à casa de sua ex-companheira e, após uma discussão, sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de, no mínimo, 4 estocadas na vítima, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Ao longo da decisão, os ministros do STF colocaram em discussão 3 linhas diferentes. Porém, prevaleceu o voto do presidente, o ministro Luiz Roberto Barroso, que disse que a medida não viola a Constituição. Porém, durante a sessão no STF nesta quinta-feira, foi apresentada uma tese divergente pelo ministro Gilmar Mendes. Para ele, não é possível que o condenado passe a cumprir a pena imediatamente após o Tribunal do Júri, e é preciso aguardar o esgotamento de recursos. Já a terceira tese foi levantada pelo ministro Edson Fachin, que entende que a prisão imediata deve ocorrer para condenados à prisão por 15 anos ou mais, além da execução imediata para casos de feminicídio. Que ninguém pode ser considerado culpado antes de ter uma sentença que te condene e que não tenha mais nenhum recurso cabível para aquilo, né? Isso daí já vem mudando com o tempo, né? Desde que o próprio STF decidiu que as execuções penais elas podiam dar início a partir de uma decisão de segundo grau, até por conta do tempo que leva e dos recursos que são cabíveis, né? Para não ter essa visão da sociedade de injustiça, porque um réu que foi condenado continua recorrendo. Na semana passada, Everton Vargas foi condenado pelo Tribunal do Júri a 14 anos de prisão pelo crime de homicídio contra a jovem Isabelle Cristine. Ele não passou a cumprir a pena imediatamente. O juiz ele pode, né, ainda que a decisão do STF tenha sido posterior à sentença, ele pode, com base no entendimento atual do STF, determinar que a execução provisória se dê início. A decisão do Supremo Tribunal Federal passará a valer a partir do momento em que for publicada a ata de julgamento. A previsão é que isso ocorra nos próximos dias. Nós procuramos falar com o Dr. Cláudio Daletone sobre o cliente dele, Everton Vargas, assassino da Isa, mas não tivemos um retorno. Vamos aguardar para ver qual é o posicionamento, se cabe também. A gente sabe que aqui no Brasil cabem tantos recursos que pouca gente, quase ninguém, cumpre a pena na totalidade. É difícil você, pegou 30 anos, está ferrado. Eu me lembro que o único que eu me lembro assim, dos últimos anos foi aquele, como é que é? O Luz Vermelha? Bandido da Luz Vermelha. Ele ficou 30 anos, foi solto, participou de alguns programas, João Acácio Pereira da Costa, muito bem, querido. O Bandido da Luz Vermelha. Ele ficou completamente loucão, participou de alguns programas de televisão e logo depois foi assassinado, né?
Foi isso que aconteceu. Mas ele saiu de lá também, né? Mas eu não me lembro de... É tanto recurso que cabe, porque vai cumprir tantos por cento da pena, 1% da pena, 3% da pena, 3/4 da pena. Ninguém cumpre. Ninguém cumpre. Essa que é a grande verdade. Vamos aguardar. Tomara que essa decisão aí do Supremo modifique alguma coisa, né?